Olá, gente, bom dia. Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, certo? Que se trata de ângulos e triângulos, tá? Então, nós vamos começar aqui com os ângulos e para a gente dominar, a gente precisa saber o que é o que, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o encontro, não é isso? Nós temos esse encontro aqui que é chamado de quê? De ângulo. Não é isso? Que está aqui dentro é chamado de ângulo, certo? Mas o que o ângulo, pelo que o ângulo vai ser formado? O ângulo vai ser formado por lados. Então, olha, essa semirreta aqui é chamada de lado, né? E essa semirreta aqui também é chamada de lado, certo? Então, se eu tiver dois ou mais lados, não é isso? Eu vou formar um encontro bem aqui. Onde esse encontro é chamado de quê, gente? De vértice, ok? No mais, é isso. Agora vamos passar para outros tipos de ângulos. Como é que a gente vai classificar os ângulos? A gente tem um ângulo nulo, certo? O ângulo nulo onde a gente não vai ter valor nenhum para o ângulo, não é isso? No caso, ele vai valer 0. Nós vamos ter o ângulo de meia volta. Uma volta completa a gente já sabe que é o quê? 360, né? Uma volta completa. E a metade de uma volta completa, a metade de 360 é 180. Portanto, a representação do ângulo de 180 graus é esse. Uma reta, onde a gente só vai ter a metade. A bolinha só a metade, ok? E aqui é o ângulo de uma volta completa. Olha aqui a circunferência todinha, certo? Então, uma volta completa, 360. Esse aqui é o ângulo nulo, 0 graus. Esse aqui é o ângulo de 180, meia volta. E esse aqui é o ângulo de uma volta completa, 360. Então, dando continuidade, nós temos três tipos de ângulos, né? Três formas de apresentar o ângulo, onde a gente vai estar dando denominações para eles, ok? São o reto, o agudo e o obtuso. Então, nós vamos ter o reto, certo? O reto tem essa denominação. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, ele é reto, certo? Ou a gente chama também de perpendicular, certo? Ó, o ângulo de 90 graus, ele é facilmente reconhecido quando ele vai ter esse quadrinho com a bolinha, certo? Então, o ângulo reto é o ângulo que é igual a 90 graus. Nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. Olha a representação dele, ó. Certo? Então, esse aqui é bem retinho, como o próprio nome está dizendo. Esse aqui não é menor? Esse aqui não é menor do que esse? Então, a representação dele é essa, certo? Olha o ângulo dele como é bem menorzinho do que esse aqui de cima. Então, ele é chamado de ângulo agudo, porque ele é menor do que 90 graus. E temos o ângulo obtuso, que é o contrário. Olha como é que a representação dele, ele é bem maior do que o reto. Você vai sempre tomar como base o ângulo de 90 graus, certo? Aí aqui, ele vai ser bem maior do que esse quadradinho. Olha só o tamanho dele. Bem maior. Então, ele é chamado de ângulo obtuso, ok? Agora, nós vamos ver esse outro tipo de ângulo. Ele é chamado de ângulo adjacente. A palavra adjacente significa o prefixo, né? Ad significa ao lado, certo? Então, o que é o ângulo adjacente? São ângulos que estão um ao lado do outro, certo? Então, olha só. Nós temos esse ângulo, não é isso? E temos esse ângulo, certo? Juntando esses dois ângulos, nós vamos ter o maiorzão, olha. Esse grandão, a gente dá o nome de quê? Onde é que ele começa? Geralmente, a gente coloca em ordem alfabética, ó. A, O, C, certo? Então, o maior é o AOC. Dentro desse maior, nós vamos ter dois ângulos, né? Que são adjacentes. Como eu já falei, adjacentes são ângulos que estão um ao lado do outro. Então, olha só, nós temos esse, né? Temos esse ângulo, que é chamado de ângulo o quê? Pela ordem alfabética, como eu expliquei. BOC.
BOC, certo? Então, esse ângulo eu vou colocar aqui dentro para vocês verem, BOC. Então, a classificação dele é assim, certo? A nomenclatura dele ele vai ficar assim, BOC, certo? Por que que o O fica no meio? Porque é justamente o ponto de encontro dos dois lados, ok? E temos esse outro aqui, que é o ângulo Q. Temos esse outro aqui, deixa eu colocar só os pontinhos pra gente definir. Então, o AOB, ele é definido como AOB. Então, do mesmo jeito, a gente vai colocar o circunflexo no O, porque é o ponto de encontro, certo? Então, esses dois ângulos, eles são adjacentes. Esse em vermelho e esse aqui em preto. Então, dando continuidade, vamos ver a bissetriz de um ângulo, certo? O que é a bissetriz de um ângulo? Vamos ver aqui, voltar aqui um pouco para esse exemplo. Aqui eu tenho dois ângulos, né? Não necessariamente eu tenho que ter esses ângulos aqui, valores numéricos, para a gente saber se eles são adjacentes ou se eles são bissetriz, certo? A gente não necessariamente precisa ter os valores. Basta a gente ver que eles estão um ao lado do outro, certo? Mas, por exemplo, se esse aqui fosse 40 e esse aqui fosse 50, só um exemplo. Eles são adjacentes, não é isso? Estão um ao lado do outro. A bissetriz, pessoal, eles vão ser, sim, ângulos adjacentes, olha só, porque estarão um ao lado do outro, certo? Só que a bissetriz, ela é uma semirreta, lembram lá da nossa aula, lá do comecinho? É uma semirreta que ela tem origem aqui no vértice. Lembram do vértice, que é o ponto de encontro de dois lados, certo? Então, essa semirreta aqui, olha só, a do meio, né? Que ela tem origem aqui no vértice desse ângulo, do ângulo todinho, certo? Aí ela vai determinar esses dois ângulos adjacentes. Só que, digamos, se esse ângulo todinho fosse 50 e eu for dividir com essa semirreta aqui, certo? Que seria um OP. Se eu for dividir ela, a gente vai ter dois ângulos congruentes, ok? Então, o que é congruência? Congruência significa mesma medida, mesmo valor, certo? Então, nós vamos ter dois ângulos iguais, ok? Então, nós vamos ter dois ângulos iguais. Supondo que seja o todinho grandão, 50 graus, certo? Então, eu vou dividir 50 por 2. Então, esse vai ser 25 e esse vai ser 25. Então, nunca esqueça, bissetriz, o que a bissetriz faz? Ela divide um ângulo em dois ângulos congruentes, um ângulo em dois ângulos de mesma medida. Por exemplo, se for 70 graus, aí eu vou ter na bissetriz. Qual é a bissetriz desse ângulo de 70 graus? 35 e 35. Se fosse 100 graus, seria 50 e 50, ok? Então, dando continuidade, nós vamos ver agora os ângulos complementares. Como aqui a definição está dizendo. O que é um ângulo complementar? Quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Olha só, pela representação que a gente viu anteriormente, a gente tem um ângulo de 90 graus, se a gente olhar para esse de fora, não é isso? Para esses dois lados aqui de fora. Não é isso? A gente vai ter aquele quadrado com um pontinho aqui, não é, gente? Só que aqui ele está sendo dividido, não tenho como dizer se está sendo dividido bem ao meio, não tenho, certo? Eu estou colocando um exemplo aqui, por exemplo, esse ângulo aqui em verde, ele é 35 graus, certo? Então, eu quero saber quanto é esse ângulo aqui que está em azul, esse ângulo todinho que está em azul. Então, se eu sei que a definição de um ângulo complementar é quando a soma de suas medidas é igual a 90, e eu já tenho um deles que é 35, então como é que eu faço? Então, é só eu fazer quanto falta para chegar em 90. Então, se eu tenho 35 já, então ou eu faço, né, a soma, ou então eu subtraio, simplesmente subtraio, não é isso? 90 menos 35. Então, 5 para 10 dá 5, aqui vai ficar 4, né? 4 para 9 dá 5. Então, ó, 55, 60, mais 30, 90. Então, esse ângulo aqui vai dar quanto, gente? Vai dar
55 graus. Por quê? Porque se eu somar esse com esse, eu vou ter quanto? 90 graus, que é chamado ângulo complementar. Ângulos complementares se complementam. A soma dos dois tem que dar quanto? 90 graus. Aí nós vamos ver agora os suplementares. Vejam esse som do sul, certo? Já eu falo para vocês. Então, o que são ângulos suplementares? Quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, 180, cento, começa com esse som, né? 100, 100. Então, suplementar começa com o mesmo som, só que com letras diferentes. Mas o som, o fonema é o mesmo, então dá para vocês associarem suplementar com 180. Então, da mesma forma aqui que a soma dos dois tinha que dar 90, aqui a soma dos dois tem que dar quanto? 180. Então, no exemplo, eu estou dando um exemplo aqui. Eu tenho esse aqui em azul que vale 40, certo? Então, quanto é que vale esse verde? Esse verde vai valer quanto? O que falta para 180. Então, com certeza vocês já fizeram aí de cabeça, certo? Vamos fazer aqui a subtração, né? 4 para 8, 4 e baixa 1. Então, esse grandão aqui, né? O maior, 140, né? É o suplemento do ângulo de 40 graus, ok? Aí, para fechar, nós temos os ângulos opostos pelo vértice. Então, ele vai aparecer opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice, ou então eles podem aparecer com essas três letrinhas aqui, que é justamente as iniciais. Ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, eles podem aparecer tanto assim, escrito completo, quanto o OPV, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, certo? Onde nós vimos lá na primeira aula que o vértice é esse aqui, né? No caso, é o ponto de encontro. Então, o vértice é o ponto de encontro, né? De dois lados. Então, gente, o que é o oposto pelo vértice? O que é uma coisa oposta? É uma coisa que está à frente, não é isso? Então, olha só. Para eu dizer que o X está na frente do Y, está à frente do Y, a gente diz que eles são congruentes. Não é isso? Lembram lá quando a gente falou de congruência? Que eles são o quê? Iguais. Então, eu vou dizer que o X é congruente ao Y. Então, eu posso dizer sim, que já sabemos que congruência é o quê? Igualdade, não é isso? Vou dizer que X é igual ao Y. Exemplo, se esse X ele for 30, quanto é que vale o Y? Também ele vai valer 30, certo? E eu vou dizer que esse A aqui vale 150. Então, o B também vale quanto? 150. Por que você botou um valor tão alto? Olha só, aqui a gente tem uma reta. Estão vendo essa reta? E a gente sabe que uma reta, o valor dela todinho assim, olha só, é quanto? 180. Então, aqui eu tenho que ter quanto? 150. E para completar, não é o suplemento, lembram? Para completar, eu tenho que ter quanto? 30. Então, 30 mais 50 tem que dar quanto? 180. Lembrando, gente, que aqui, se eu pegar todos esses ângulos e somar, vai dar uma volta completa. E quanto é que é uma volta completa? 360. Então, é uma das formas de você verificar a sua questão, certo? Vamos lá para mais um exemplo, gente. Ó, nós temos essa figura aqui. Nossa, tá bem feia, né? Mas não precisa se preocupar. Vamos analisar caso a caso, tá bom? Então, a gente já sabe, eu expliquei bem aqui, que se eu tiver uma reta, não é isso? E ela for dividida, eu sei que os dois ângulos, se eu somar, tem que dar quanto? 180, não é isso? Então, a gente vai ter isso em mente. Olha pra cá. A gente tem aqui o 100 e temos o Y, certo? Então, eu tenho uma reta aqui, vocês conseguem ver, certo? Então, eu já tenho um que vale 100. E eu sei que a reta todinha é para valer quanto? 180. Né? Se eu já tenho 100, então eu já tenho o valor de Y. Se eu tenho 100, quanto é que falta para 180? É 80, não é isso? Então, eu vou subtrair aqui. 180 menos 100, 80. Portanto, o Y vale quanto? 80 graus, certo? Aqui eu tenho em marrom, parece preto, né? Mas tá marrom. E temos o que é verde, 50. Também aqui, ó, completa só essa reta, certo? É uma reta também, só que ela tá dividida por essa, certo? Essa concorrente aqui,
tá bom? Então, nós temos o quê? Nós temos 50, não é isso? E eu sei que se eu tiver o suplemento, que é o que falta para 180, vai ser o valor aqui do X, certo? Se eu já tenho 50, então eu vou pegar, olha só, os 180 e vou subtrair de 50. Você já sabe quanto é que dá, né? 130. Portanto, o X aqui vai ser o valor de 130. Ok? Espero que tenha entendido, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição.